Oi, bom dia, pessoal. Domingo maravilhoso, né? Vamos lá para o nosso cafezinho de hoje. Vamos continuar nosso estudo no capítulo 13 de 1 Samuel, a partir do verso 8. Mas para refrescar a sua memória, nós vimos que Saul está no seu segundo ano de reinado. Separou um exército para a batalha e parte deste exército atacou a guarnição dos filisteus, gerando um ódio naquele povo. Vimos que o povo, antes deixado de lado, é chamado para combater o inimigo, que se levantou em grande número contra eles. E por medo, este povo começa a fugir. No início do verso 8, nós vemos citado que Saul esperou 7 dias, segundo o prazo estabelecido por Samuel. Como disse anteriormente, Samuel entregou seu cargo a Saul, mas creio que não deixou de ser o seu conselheiro, né? Diante da situação, Saul consulta a ele e que determina um prazo para sua chegada até Gilgal. Interessante que é o mesmo prazo apresentado no capítulo 10, verso 8, quando Saul estava para ser apresentado como rei escolhido por Deus e solicitado pelo povo. Porém, o exército do inimigo estava acampado próximo deles e se preparando para atacar. E consta no final do verso 8 que Samuel não aparecia a Gilgal. E o povo começou a se espalhar, fugindo ali daquele local. Diante daquela situação e na esperança de segurar o povo, Saul toma a decisão de pegar os holocaustos e ofertas pacíficas e oferecer ao Senhor. Para aquele povo que estava em desespero e que tinha a confiança em Deus, Saul estava agindo de forma certa e participariam ali daquele ritual buscando uma resposta de Deus. Mas diante da situação que vem a seguir, nós vemos que foi uma decisão de um líder imaturo, desesperado e que não esperava em Deus, buscando realizar as coisas com as suas próprias forças e entendimento. Achei interessante o comentário de MacArthur a respeito desta passagem. Observe o que ele diz. O pecado de Saul não foi especificamente o fato de ter feito o sacrifício, mas de não haver esperado pela ajuda do sacerdote Samuel. Ele queria governar como um autocrata, com poder absoluto nas questões civis e sagradas. Samuel pediu os 7 dias para testar o caráter de Saul, a sua obediência a Deus, mas Saul falhou ao invadir o ofício sacerdotal. Já vimos que é aquele ditado, né? A pressa é inimiga da perfeição. Além de pensar que tinha poder para fazer as coisas, ficou desesperado ao ver o povo se dispersar e pensou em dar algo para eles, para os segurarem ali. Talvez até usando palavras para iludir o povo, afirmando que foi Deus quem disse. Não tem escrito isso aqui nas Escrituras, mas são estratégias usadas para angariar a confiança do povo. Quando Saul acaba de oferecer aquele holocausto, diz aí no verso 10, que Samuel chega e ele sai ao encontro dele para saudá-lo, sendo então confrontado por Samuel. Creio que ao sair para saudá-lo, Saul queria que Samuel abençoasse a sua atitude diante do Senhor. Samuel, eu fiquei apertado, você não chegava, o exército filisteu está acampado em Micmas e a qualquer momento poderia atacar Gilgal. Por isso eu tomei essa decisão. Agisse sabiamente, parabéns pela sua atitude. Não foi isso que Samuel lhe disse. Observe a resposta de Samuel. Procedeste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o seu reino sobre Israel para sempre. Seu procedimento foi de um louco. Quando te pedi para guardar, era um mandamento do Senhor, e você foi desobediente a Deus. E Deus não tem parte com os servos dele que agem desta forma. Se tivesse agido como o Senhor te ordenou, mesmo não sendo da vontade de Deus para o seu povo, ele confirmaria o seu reino perante o povo e o abençoaria. Por causa da sua desobediência, seu reino não subsistirá. O Senhor já tem preparado para si um homem que lhe agrada,
conforme o pacto da aliança de Gênesis 49:10. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Está escrito lá em Gênesis 49:10. Deus não desvia as suas promessas. A linhagem escolhida para a vinda do Messias era de Judá, e Saul era da linhagem de Benjamim. Dado o recado de Deus para Saul, Samuel subiu para Gibeá de Benjamim, e Saul se viu apenas com 600 homens ali para combater. Dos versos 17 ao 23, nós vemos a estratégia dos filisteus contra os israelitas. Primeiro, repartindo o exército para atacarem em diferentes frentes. Mas a estratégia que mais salta aos olhos é citada no verso 19. Onde havia domínio dos filisteus, os hebreus não podiam ser ferreiros para não confeccionarem espadas ou outros tipos de armas de guerra. E mesmo para afiar os seus instrumentos de trabalho, eles tinham que ir aos filisteus e pagarem pelo serviço. Quando Saul ajuntou o seu exército, daquele povo que restou, nenhum homem tinha sua espada para a batalha. Boa estratégia, né? Sem desarmar o povo, para que, se houvesse alguma revolta, como a que ocorreu anteriormente, estariam em vantagem sobre eles para poder, sem armas para lutar, como é que eles enfrentariam, né? Seria uma vitória fácil. E agora, sabedores desta vantagem que tinham, partem para o desfiladeiro de Micmas para atacar os israelitas, encerrando assim esta porção da palavra que estudaremos hoje. Mas nós não podemos deixar de observar algumas coisas, né, que servem para o nosso crescimento. Aprendemos que, mesmo diante de situações adversas, onde os nossos olhos nós não vemos solução, devemos aguardar no Senhor e agir conforme a sua vontade. Devemos estar sempre esperando que o Senhor tem o melhor para nós. As nossas decisões, longe da vontade do Senhor, ela sempre nos levará ao fracasso. E a última observação é a respeito da ação do inimigo nas nossas vidas. Ele trama as ciladas, coloca dúvida no nosso coração, tenta minar as nossas forças, retirando de nós a vontade de usar as armas contra ele. Lógico, as nossas armas espirituais, né, que são oração, jejum e meditação na palavra. No caso de Saul, as armas eram físicas, mas como Paulo escreve lá aos Efésios, né, Efésios 6:12, diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esta é a verdadeira guerra que travamos diariamente. Por isso, nós devemos buscar as nossas armas de combate. Que Deus nos abençoe a buscarmos sempre essas armas e termos elas em mente, que é a nossa oração, o nosso jejum e também o conhecimento da palavra de Deus. Amém? Eu gostaria de encerrar nosso cafezinho de hoje desejando a você um feliz 2025. Que este ano seja um ano de muitas bênçãos na sua vida e na vida da sua família. Que a graça dele esteja sempre acompanhando você. E que o Espírito Santo de Deus não se aparte da sua vida. Que ele possa estar sempre conduzindo os teus passos, as suas decisões, para que sejam as melhores. Amém? Deus o abençoe. Vamos tomar o nosso cafezinho de hoje? E até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau, pessoal.